sentir esta mesma presença do nosso Espírito Santo, que está agora aqui no meio da igreja. O Espírito de Deus já se faz presente aqui na nossa igreja. O Espírito Santo já se faz presente na tua vida. O Espírito Santo já está operando desde o início desse culto, porque já tem falado muitas coisas. E hoje a palavra, desde o início do culto, está falando sobre fé. A fé. Esta fé que muitas vezes nós enfraquecemos, como o pastor Paulo trouxe no devocional. Muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós sentimos que Deus não está ouvindo as nossas orações, mas Ele está, porque Ele se faz presente e Ele ama a todos nós. Mas a forma como Ele trabalha na nossa vida é uma forma muito diferente. Cada um Ele tem uma forma de trabalhar, porque cada um Ele conhece a sua vida, conhece a minha vida, conhece o nosso íntimo, e Ele sabe aquele que nós precisamos. E hoje nós lemos Salmos 91, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados como os montes de Sião. Então é isso que Ele busca no meio de nós, para nós não sermos abalados em nenhum instante durante todo o momento que nós estamos caminhando com o Senhor. E é isso que nós estamos aqui hoje. Confiamos Ele de segunda a sábado. Ele está conosco durante toda a semana. E hoje nós nos reunimos para entregar este culto, esta adoração, este louvor a Ele, que tanto tem nos amado. Amém? Que possamos hoje, nessa tarde, ser abençoados como nós cantamos, através da sua palavra também. Convido a igreja a abrir suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Uma passagem muito bem conhecida por todos. E é uma passagem que o Senhor tem dado ao meu coração uns dias atrás. E falado muito forte também, eu creio que também é a necessidade de falar muito forte para a sua igreja, porque nós vivemos num tempo que o modismo, a sua forma de pensar está se tornando algo muito forte no meio da sociedade e está influenciando muito as nossas vidas. Então, vamos ouvir hoje a palavra do Senhor, amém? Lucas capítulo 16, versículo 19, nos diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia do luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se
alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? É uma palavra que nos traz uma explicação, vamos dizer assim, completa. Que é uma explicação que a Bíblia nos fala que não pode deixar dúvidas em relação ao que está acontecendo, a vida, a morte e após a morte. A Bíblia é bem clara ao dizer que nós temos uma vida, nós vivemos a nossa vida, mas também há a morte e também o pós-morte. E o pós-morte, hoje, muitas pessoas não estão acreditando mais. Nós vivemos num tempo que, se falarmos que há o inferno, eles não estão acreditando mais. Da mesma forma como as igrejas, nós falamos da segunda vinda de Jesus. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Muitos não estão mais acreditando nisso. Da mesma forma, se nós falarmos do inferno, inferno? Não existe. Não. Se eu morrer, morreu. Não vou ter mais vida. Os pensamentos deles hoje estão sendo assim. E nós estamos sendo influenciados por esse tipo de pensamento. Por quê? O amor de muitos está esfriando. E o amor na Bíblia também está se esfriando. O amor na palavra de Deus também está esfriando. Então a sociedade hoje está se levantando com os pensamentos do eu hoje, sem se preocupar no eu amanhã. Enquanto nós estamos vivos, eu quero hoje a minha vida, eu quero hoje aproveitar a minha vida, eu quero viver a minha vida hoje. Amanhã é amanhã. Todos já devem ter ouvido esse termo, amanhã é amanhã. Amanhã será um outro dia, amanhã será um novo dia. Mas esse amanhã pode não existir mais. Se nós olharmos aqui, duas personagens. O rico, que não se dá o nome. E nós temos um outro mendigo, que se chamava Lázaro. E nessa parte, nesse texto que nós acabamos de ler, há dois contrastes. Né? O rico, o pobre ou o mendigo. Nós temos uma pessoa rica que tinha muita saúde e o outro era doente. Temos uma pessoa que estava farto, comia bem todos os dias, e o outro passando fome, esperando as migalhas que caíam da mesa do rico. Temos o inferno e também temos o céu. Temos o tormento eterno e também temos o descanso eterno. Mas as pessoas hoje não se preocupam com o outro lado, só se lembra ou se preocupa o eu vivendo, eu comendo bem, eu tendo as minhas coisas. Aqui fala na Bíblia que o rico, ele vivia de vestes com púrpuras finas e com roupas de linho. Isso significava que uma representação de uma pessoa bem de vida, com bem de sucesso, que não havia necessidade de mais nada, porque ele estava todos os dias bem. Mas ele vivia no seu eu, todos os dias. E ali do lado, a Bíblia fala, foi colocado um mendigo à sua porta. E esse mendigo se chamava Lázaro. Então, quando Jesus nos traz essas duas pessoas, esses dois personagens, dentro da história que ele estava contando, ele está querendo mostrar para o povo judeu que a vida, ela tem que ser vivida, sim, mas debaixo da obediência de Deus. Então, o rico, ele não se importava com tudo isso. Ele estava sempre o quê? Vivendo aquilo que ele queria viver. Sempre bem vestido, sempre mostrando que ele era rico, sempre vivendo que ele era bem de vida, que ele se alimentava bem, andava bem,
E por onde ele passava, ele queria se esbojar aquilo que ele tinha. Então era um rico soberbo, um rico orgulhoso, um rico egoísta. E ali havia um mendigo que necessitava de muitas coisas. Necessitava de comida, necessitava de saúde e necessitava de algo que pudesse trazer alegria para ele. Mas chegou um dia que os dois morreram. Eis a questão hoje que para nós pensarmos. A morte, ele vem para todos nós. A morte, ele vai chegar para todos nós. E um de nós, muitas vezes, não pensamos quando a morte chega. Muitas vezes nós não estamos preparados para a morte quando ela chega. E aqui na Bíblia nos fala que, no versículo 22, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E logo depois fala, o rico também morreu e foi sepultado. Aqui já nós encontramos uma diferença que Jesus já coloca para nós. O pobre, o mendigo, quando ele morreu, aqui não está escrito que ele foi sepultado. Ele foi levado direto para Abraão. E aqui mostra que o rico, quando ele morreu, ele foi sepultado. O termo no hebraico, aqui fala, nós lemos aqui na palavra Hades, mas no grego ele fala Sheol. E Sheol, a tradução dele é sepulcro, levado ao mundo dos mortos, uma região onde ficam as pessoas que morreram. E na ideologia dos hebreus, dos judeus antigos, para eles a morte era estar sepultado e estar num lugar onde ficavam os mortos. Mas Jesus queria trazer algo muito mais que isso, porque a morte não é estar ali, somente sepultado. Quando ele traz a história de Lázaro, fala que ele foi direto para o seio de Abraão. Ou seja, não foi necessário passar para aquele lugar chamado Sheol, que é o sepulcro. E lá, na morte, nós vemos a duas diferenças, que é o título de hoje, o grande abismo. Nesta região, que nós chamamos de inferno, o Sheol e o céu, onde estava Abraão, a Bíblia fala que há um grande abismo que separa esses dois lugares. E quando a morte chega para todos, eis a questão. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Iremos para o seio de Abraão ou iremos para o sepulcro? Isso nos traz para nós refletirmos como nós estamos vivendo hoje. Aqui não está questionando rico e o pobre. Porque aqui também, se nós pararmos para pensar, esse primeiro versículo 19, ela derruba a teoria da prosperidade. Porque dentro da teoria da prosperidade, fala que se você está na bênção, você é rico. Mas se você está pobre, alguma coisa está de errado você com Deus. Ah, você está em pecado. Por isso que está passando por essas necessidades. Ah, você deve ter cometido alguma coisa, por isso que você não prospera. E aproveita e joga essa ideologia em cima das pessoas fracas na fé. Que na verdade aqui já fala o contrário. Aquele que era homem rico, que tinha de tudo, ele foi parar no inferno. Mas aquele que não tinha nada, ele foi levado para o seio de Abraão, para o céu. Então não é como nós vivemos ou como o que nós temos na nossa vida. Porque Deus, quando Ele nos criou, antes de nós sermos criados, Ele criou também um mundo. E quando Ele criou o sol, o ar, a terra onde nós vivemos, Ele criou para todos. Tanto aqueles que o aceitam, quanto aqueles que não o aceitam. Todos nós somos livres de aceitarmos aquilo que nós cremos. E nós somos livres de acreditarmos naquilo que nós queremos. Então a questão é, a Bíblia está sendo bem clara neste momento, trazendo para nós que a vida após a morte, existe o inferno e o céu. E muitas pessoas entram em contradição, por quê? Não acredito.
Eu não creio que existe inferno. Eu não sei se eu vou para lá. Ou se eu morrer, acabou. E assim, muitas pessoas vão pensando dessa forma. Mas depois que a morte chega, não tem como voltar para trás. Porque hoje, cada dia que nós vivemos, é cada dia que nós temos a nossa decisão daquilo que nós escolhemos, a quem seguir. E nós temos que estar pronto a seguir aquilo que a Bíblia hoje nos fala. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. E ela traz hoje para nós aquilo que nós hoje não sabemos se vai acontecer ou não. Porém, como hoje está sendo dito desde o início, a fé. É a fé. A fé que eu tenho na palavra de Deus. A fé que eu tenho naquilo que está escrito na Bíblia. A fé que eu creio que aquilo que tudo Deus colocou aqui, nessas palavras que nós acabamos de ler, de ouvir, ela é verdadeira. Agora, se não quer aceitar, Deus não vai impedir. Porque nós temos a livre escolha de escolhermos se nós cremos ou não cremos, se aceitamos ou não aceitamos, se nós vamos seguir ou não vamos seguir, se existe o céu ou se existe o inferno. Isso é cada um de nós que temos que tomar essa decisão ou a escolha naquilo que você tem dentro da sua vida. Somos influenciados? Somos. Constantemente, todos os dias. Porém, Deus te deu uma livre escolha. E hoje, a escolha está sendo os caminhos do Senhor. Os caminhos retos da vida. Os caminhos retos que te levará aonde? A presença do nosso Deus Criador. E quando a morte chegar, se nós cremos que nós estamos no caminho do Senhor, que nós somos perdoados todos os dias, que o sangue de Jesus nos purifica em todo momento, com certeza, daquilo que aconteceu com Lázaro. Quando ele morreu, os anjos do Senhor levou até o seio de Abraão. Então, quando a morte chegar, será tarde demais para aqueles que tomaram decisões erradas. E Deus nos traz hoje uma palavra para nós não tomarmos essa decisão errada, para nós estarmos firmes naquilo que é verdade. E a verdade é a palavra que nós temos hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, que é verdadeira. E a minha fé, eu creio que a fé de todos que estão aqui é verdadeira, porque nós cremos naquele que criou, naquele que inspirou as palavras que nós estamos lendo. Para que quando a morte chegar, nós não sejamos surpreendidos. Onde estou? O amor de Deus é tão grande, que muitas vezes a gente não entende. E o amor de Deus é tão grande porque antes de acontecer na nossa vida, Ele já está trazendo uma palavra do que irá acontecer na morte e após morte. E aqui, nós vemos que já na terceira etapa, que é a pós-morte, nós vemos ali, no versículo 23, já no Hades, em alguma tradição, inferno, o rico, no tormento, olhou para cima e viu Abraão e Lázaro. Ele viu aquilo que ele pensou que estaria naquele lugar, mas não estava. E a Bíblia fala que naquele lugar era um lugar muito quente. Muito quente. Imagina estar num lugar muito quente. Se nós muitas vezes nos reclamamos desse nosso verão que passamos aqui no Japão, ela ainda é fichinha comparado ao lugar chamado Hades. Porque ali a Bíblia fala que é um fogo que nunca se apaga, um fogo eterno, que ela é consumidor, mas ela é consumidor para aquilo que é matéria. Mas ali está em espírito, o espírito não morre.
O espírito não morre. E ali o tormento é eterno. E o que Deus nos fala, o que Jesus nos traz nessa passagem, é que Ele não quer que nós sejamos lançados para lá. Jesus quer que nós estejamos junto com Abraão. Aqui é a representação de Abraão, no Antigo Testamento. Mas hoje nós vivemos no Novo Testamento, sabemos que já não é para nós Abraão, mas a Jesus. Estarmos com Jesus. Compete a nós, como nós estamos vivendo dia a dia. Não é ser rico. O rico não vai. Deus não fala que o rico não vai para o inferno. As riquezas que faz com que o homem peque te levam ao inferno. Porque se fosse assim, não haveríamos cristãos ricos neste mundo. Seríamos todos pobres. Mas não é isso que Deus fala. Deus fala que a riqueza, nós somos abençoados pelas riquezas que nós possuímos, pelo trabalho que vocês têm, pelo esforço que cada um tem, pelas bênçãos que às vezes Deus derrama sobre nossas vidas. Porém, este rico que foi parar no Hades, ele era o quê? Soberbo, orgulhoso e egoísta. E isso é contra a palavra que nós temos ouvido sobre os 10 mandamentos. O amor ao próximo. E aqui mostra claramente que esse rico não tinha amor ao próximo, porque ele passava pelo mendigo e não fazia nada. Via que o mendigo Lázaro estava ali perto dele, esperando as migalhas caírem da sua mesa, ele não dava. Via o homem doente e não ajudava. Então Deus nos ensina muitas coisas. Se nós somos abençoados, com riquezas ou sem riquezas, independente que nós temos, ou pouco que nós temos, possamos estar dividindo o que nós temos com o nosso próximo. Né? Jesus ensina, se você tem 2 túnicas, dê 1 ao seu companheiro. Se você tem 2 pães de vida com ele, se você tem água de vida com ele, está sem falar, divisão entre o seu próximo, amando a ele. E Jesus traz outras parábolas, trazendo várias histórias sobre a ajuda ao seu próximo nos evangelhos. Mas quando chegar a morte, eis a questão. Quando eu estava lendo essa passagem, uma reflexão traz no nosso coração e nos faz essa pergunta: como estou vivendo com Jesus? Qual é o meu sentimento em relação a Jesus? Será que eu estou caminhando nos seus caminhos? Será que eu estou vivendo a forma como o Senhor quer que eu viva? Estou ajudando o meu próximo? Estou realizando a tua vontade? E Jesus vai fazendo muitas perguntas para nós nos refletirmos. E se temos algo em falha, possamos corrigir ainda em vida. Então, o grande amor de Deus por nós, Ele colocar esta passagem para nós, quando estamos em vida, para que todos nós possamos meditar e refletir como está sendo o meu caminhar com Jesus. Não é com a igreja, não é com os irmãos da igreja, mas é como estou caminhando a minha vida com Jesus. Porque depois que a morte chegar, o grande abismo vai separar aquele que estará com o Senhor Jesus ou aquele que estará no tormento eterno. E veja mais que, mesmo depois do rico ter morrido, ele ainda se torna arrogante, porque ele fala, no versículo 25, mas Abraão respondeu, versículo, deixa eu voltar para o texto. Versículo 27, e ele respondeu, então eu que suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Manda Lázaro. Ele quer dar ordem ainda estando lá no Hades. Ele não pede, ele manda. Então o seu coração ainda está. Mesmo o tormento continua igual. Não mudou.
E o ser humano tem essa tendência. Muitas vezes a arrogância se torna tão grande que a pessoa não consegue mais enxergar com quem que está dando. E muitas vezes nós, em vida, nós nos tornamos tão arrogantes que não respeitamos mais ao nosso próprio Deus, nosso Criador, o soberano Deus. Pedindo em orações, muitas vezes, mande, Deus, né? Deus, faça isso para mim. Paramos para meditar naquilo que nós estamos orando a Deus. Nós estamos, seja feita a tua vontade, ou seja feita a minha vontade. Então essa é a reflexão que muitas vezes Deus coloca para nós meditarmos. Como estamos diante de Deus? Como está sendo o meu coração diante de Deus? Como que está sendo as minhas orações perante Deus? Se nós não nos humilharmos na presença do Senhor, a quem nós vamos estar nos humilhando? A Bíblia fala, se nós não fazemos isso para o nosso próximo, como nós iremos fazer para um Deus que nós não enxergamos? Perdoar, amar, ajudar, tantas coisas. Está à nossa disposição para ajudar, amar o próximo, mas fazemos isso? O rico teve essa chance, mas não fez. E o Lázaro, nós não sabemos, a Bíblia não fala qual é a consequência dele ter chegado até aquele ponto. Porém, no seu coração, nós vemos aqui na palavra, ele ansiava um descanso. Ele ansiava ser alimentado. Ele ansiava ser curado. Mas ele não tinha as condições. Mas Deus conhece a vida de cada um e ele faz acontecer e fez acontecer com Lázaro. Aquilo que nós não conseguimos realizar neste mundo, lá nos céus, nós alcançaremos. Nós ouvimos muito sobre doenças. Pessoas que nós amamos, muitos morrem por causa de doenças. Nós muitas vezes ouvimos tristezas, perdemos entes queridos por causa da doença. Às vezes as doenças não conseguimos ser curadas neste mundo. Aquilo que nós oramos e falamos sempre, a salvação tem que alcançar esta pessoa. A salvação é importante, mesmo que ela não seja curada, mas pelo menos a salvação, ela vai ter uma vida junto com o Senhor Jesus, desfrutando do descanso eterno. Aquilo que a pessoa não consegue ser curada neste mundo, a vida dele será perfeita lá no céu. Eu passo fome, necessidades nesse mundo, porque o mundo, o sistema, a política, tantas coisas que acontecem, guerras, perseguições, sofrimentos, eu passo por esse mundo. Mas quando a morte chegar, se eu estiver firme com o Senhor, eu tenho aonde ter o meu descanso eterno. Interessante que a pastora falou sobre descanso na criação. Nós não temos o descanso neste mundo. Nós temos que olhar o nosso descanso lá com Jesus. Ali será eterno. Despojando das glórias do Senhor, daquele banquete e tudo mais. E o Lázaro, que passava tanta fome aqui, hoje ele se desfruta de um banquete celestial lá no céu. Mesmo com a arrogância do rico, e pedindo para que molhe o dedo, lá, peça para que Lázaro molhe o dedo e coloque lá na ponta da sua língua para refrescar do calor, do fogo, né? Como o versículo fala, sofrendo muito neste fogo, para que se refresque. Mas Abraão fala que não tem como. Versículo 26, depois da mesma arrogância. Versículo 27. Ele respondeu, então ele suplico, mais uma vez, diante da arrogância do rico, ele fala, Pai, manda, mais uma vez, ele pede para que como se estivesse mandando lá do inferno, Lázaro ir para a casa dos meus pais,
para avisar eles, porque assim como eu, tenho mais 5 irmãos, aí nós entendemos que além dele, os outros 5 irmãos também eram arrogantes, orgulhosos, soberbos, né? Estavam no mesmo caminho, eram ricos, estavam ali desfrutando das mesmas riquezas, sem importar com quem? Com os mais pobres. Então não era só o problema deste rico, mas era o problema da sua família. Então ali a questão já era muito mais grave, porque a família tornou-se soberbo. Mas Abraão falou, não tem como. E aqui é o interessante que quando Abraão dá essa resposta, não tem como mandar alguém que já está morto para avisar, né? Nos mostra que, uma vez que nós morremos, a não ser que Deus ressuscite, poderemos voltar à vida. Caso contrário, aquele que morreu não pode voltar mais dos mundos dos mortos, né? E isso, muitas vezes, algumas religiões mostram que depois que a pessoa morre, ela não vai para o inferno, mas fica aí vagando num mundo espiritual, sem rumo, numa escuridão. Aí vem aquela, como que se diz, dentro de uma religião, o costume, uma crença de acender velas. Para quem não sabe, algumas religiões falam que quando acendemos vela para os mortos, é para iluminar esta alma perdida que está no mundo escuro, perdido, para que haja uma iluminação para uma direção para aquela vida. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que morreu, vai para o inferno, ou morreu, vai para o céu. Não existe almas vagando pelo mundo. Não existe vidas pós-morte em outro lugar, senão a esses 2 lugares, conforme a Bíblia está nos dizendo hoje. E existe também um outro termo de uma religião também que fala sobre purgatório. O significado da palavra purgatório é o lugar de consertar a sua vida, que não foi bem durante a vida, e você tem uma segunda chance neste lugar chamado purgatório, para que depois você, se comportando bem, você vá para o céu. Não existe isso. Aqui na Bíblia não fala sobre isso. Não existe segunda chance. E muitas vezes, muitos brasileiros, que nós somos conhecidos como os brasileiros que dão jeitinho em tudo, nós queremos dar um jeitinho até na morte. Querendo falar, não, eu chegando lá, eu dou um jeito de ir para o céu. Não existe isso. E isso é alimentado por muitas pessoas que pensam que a morte é brincadeira. Mas a morte não é. A morte é algo sério. Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis, ele formou o homem do barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Aquele sopro foi dado a vida para a pessoa. Aquele sopro é como se Deus estava dando o espírito e a alma naquela pessoa. Pois que quando nós morremos, o corpo que é formado do pó, retorna ao pó. Mas a alma, ela não morre, a não ser que Deus o tire. E é a alma onde nós temos que se preocupar, aonde nós iremos parar. E o interessante é que, aqui fala aqui, muitas vezes as pessoas falam, quando está com espírito não tem sentimento, não sente nada. Mas aqui a Bíblia está falando bem claro que o rico sentia sede, sentia o calor do fogo lá. E outra passagem da Bíblia fala que ali também, além de ter o fogo eterno, há larvas que não morrem e também o tormento, sofrimento e choros e ranger de dentes. Jesus, ele é tão bondoso que ele fala para nós, este é o verdadeiro caminho de estar com ele. Este é o verdadeiro caminho de você ter a sua vida eterna.
E nós temos que estar nesse caminho, que é difícil, que é duro, muitas vezes triste. E hoje nós ouvimos, estamos num barco, essa vida é como nós estivermos num barco também, mas o barco, ela passa por tempestades, mas lembrando sempre que no meio dessa tempestade, onde nós estamos num barco, Jesus está conosco, em todo momento. Não importa o que nós passamos, não importa o que nós enfrentamos, não importa o que nós sentimos. Davi fala, Deus, não afasta de mim o teu espírito. Eu posso perder tudo, posso passar fome, eu posso não ter mais nada na minha vida, mas desde que eu tenha a tua presença na minha vida, eu quero viver. Nós podemos perder tudo neste mundo, podemos perder tudo, mas se Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, nós temos a salvação. Nós temos a presença dEle, nós temos o consolo dEle. E se não for neste mundo, será ali na glória do Senhor. Que o mundo é injusto com todos nós, principalmente quando nós somos chamados cristãos. Cada vez mais, a perseguição com o cristianismo está aumentando. É bíblico, porque são sinais do final de tempo. E cada vez que a vinda de Jesus está próximo, aumenta mais a perseguição. Isso é bíblico. E nós temos que caminhar firme em todo momento. Porque quando a morte chegar, aquele que nega Jesus já sabe para onde irá. Mas aquele que permanece firme com o Senhor também já sabe para onde irá. E o consolo de nós é saber que nós, que estamos firmes no Senhor, não vamos passar pelo sepulcro, mas nós iremos direto ao seio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que importa para nós. Não importa, não olhe para o que está ao nosso redor, mas sim, olhe somente para Cristo. Olhe para o alto. Olhe para onde nós estaremos indo. Já repararam que quando a pessoa está desanimada, triste, abatido, a tendência é sempre olhar para baixo? É a tendência do ser humano. Muitas vezes estamos abatidos, tristes, e a Bíblia fala, olhai para cima. Então, quando nós estivermos tristes, abatidos, não olhe para baixo, olhe para cima. E veja um céu, veja um lugar que nos espera. Permanecemos firmes nele, permanecemos caminhando junto com ele em todo momento. Não olhe as circunstâncias, porque a vida, ela está aqui agora para nós. Hoje é o dia e agora é a hora. Eu sempre ensino nos estudos que eu dou que nós temos que pedir perdão todos os dias a Deus. Cada dia é um dia vivido. Cada dia é um dia que nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, cometemos falhas, erramos. Mas, se nós pedimos perdão ao Senhor todos os dias, a Bíblia fala, Ele perdoará a nós 70 vezes 7. Não importa quanto nós temos pecado nenhum dia. Mas quando nós pedimos o perdão, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Porque Ele faz isso? Porque Ele sabe que aquele lugar não é para nós. Ah, mas irmãos, então se esse lugar não é para nós, então por que Deus criou o inferno? É outra pergunta que muitas pessoas falam. Deus não criou o inferno para nós, seres criados segundo a sua semelhança. Abram comigo na Bíblia, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eis a resposta para aqueles que fazem essa pergunta. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amém? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas
os lançou no inferno, preparando-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O inferno foi criado para os anjos que pecaram, aqueles que foram contra Deus lá no reino celestial, e eles foram lançados lá no inferno para ter o tormento e sofrer o juízo de Deus. Se Deus criou o inferno para levar o homem para o inferno, então Deus estaria indo em contradição daquilo que ele fala também na Bíblia, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo de tal maneira, então como que ele pode amar e depois mandar aquele que ele ama para o inferno? Não há. Deus, ele não entra em contradição em nenhum instante. Eis a resposta. Deus não criou o inferno para nós. Tanto é que ele amou o mundo de tal forma que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não seja lançado para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse é um grande erro que o diabo joga nas mentes das pessoas. Deus criou o inferno, não criou. Criou para os seus anjos. Porém, ele te dá a sua livre escolha. Então, quando nós falamos para o inferno, não é Deus que está mandando nós para o inferno, é que nós escolhemos irmos para o inferno. Porque a minha decisão são duas. Ou eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, ou eu não creio. E quando eu não creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, então automaticamente estou escolhendo o quê? Ir para o inferno. E isso é forte, meus irmãos. É a nossa decisão. E isso é bíblico. E a palavra de Deus está sendo bem clara. E Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, está sendo bem claro. Existe o inferno, Hades, Gêena, depende da tradução, ou seio do Abraão para os judeus. Para nós, seio de Jesus. Entrarmos no gozo eterno. O que as pessoas também não entendem, que hoje se prega muito, Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele ama a todos. Deus me aceita como eu sou. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é abençoador. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Amém. Mas existe um outro detalhe, que também Deus é amor e justiça. E a morte é onde Deus entra com a sua justiça. A justiça divina de Deus não é como a justiça que nos dá hoje a chance de nós termos o perdão, a graça dele. Mas a justiça de Deus, quando nós morremos, ela é aplicada para todos. E como nós lemos na passagem do Lázaro e do rico, a justiça de Deus automaticamente caiu sobre os dois. E nesse momento, quando nós morremos, não tem mais como voltar para trás. A justiça de Deus, ela se aplica. Até então, antes de morrermos, o amor de Deus permanece por todos nós. E muito é bom ouvirmos e recebermos o amor de Deus. É gostoso nós sermos abençoados todo instante. Amém. Todos nós queremos isso. Todos seremos abençoados constantemente. Amém. Nós estamos no caminho do Senhor. Amém. Seremos abençoados. Porém, se nós não permanecemos firmes, quando a morte chegar, o juízo de Deus também chega. A justiça de Deus chegará. O julgamento da pessoa chegará. E ali não haverá mais escolhas. Não terá mais como voltar atrás. Assim como nós lemos, os dois já estavam no lugar, então não teve como um passar para lá e de lá passar para cá.
Porque há um grande abismo que separa aquele que foi justo e aquele que foi injusto, aquele que pecou e aquele que procurou perdão todos os dias. E assim sucessivamente, conforme a nossa vida. Deus, Ele é amor. O amor dele nós não enxergamos porque muitas vezes nós só enxergamos a bênção de Deus como o amor de Deus. Mas o amor de Deus também ela vem como um aviso. Antes de algo acontecer, Deus sempre avisa. Nós temos visto isso no Antigo Testamento constantemente, usando seus profetas para avisarem antes que algo aconteceria. Um fato grande que nós estamos lendo na Bíblia é o exílio. Deus já havia anos antes avisando, volte por os meus caminhos, peça perdão, volte e arrependam-se. E foi avisando por várias gerações. Não obedeceu, veio o juízo de Deus. E Deus, Ele é amor, nesse sentido que Ele ama tanta gente que não quer que nós vamos para lá. E Ele nos avisa antes de irmos para lá, Ele coloca o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crer, somente em Jesus, somente no Filho de Deus, não perecerá, mas terá a vida eterna. E com isso outras religiões colocam outros personagens, dizendo que ele será aquele que te levará para uma vida eterna. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. O juízo de Deus não é brincadeira, irmãos. Muitas vezes nós, nos tempos de hoje, nós estamos perdendo muito este temor, aquilo que Deus está avisando constantemente. Além de estar avisando, Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo. O juízo de Deus está próximo. O juízo de Deus também está próximo. João Batista fala, endireitai os seus caminhos. E essa palavra tem que ser dita até hoje. Endireitemos o nosso caminho. Porque a ira de Deus, a justiça de Deus está próximo. Compete a nós, a meditarmos. Como que eu estou com o nosso Senhor Jesus? Como estou caminhando com o Senhor? O que eu estou fazendo para o meu próximo? O amor de Deus, ele é vertical. Mas o amor de Deus também ele é horizontal. Ao nosso próximo. Aquela pessoa que está ao nosso lado. Isso é importante. A Bíblia fala, aquele que ama teu próximo também ama a ele. Amém? Que nós possamos estar nessa tarde recebendo, é uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção. O aviso de Deus é uma bênção. Estar no caminho de Deus é uma bênção. Mas as bênçãos, às vezes, não é tão doce como a gente pensa. Né? Nossos pais antigos falavam, o remédio ele desce amargo na nossa garganta, na nossa boca, mas ele é doce como mel lá dentro da gente. O amor de Deus às vezes é dessa forma conosco. Ele é amargo, mas é muito doce lá dentro da nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Que o Senhor Deus hoje possa trazer essa reflexão, cada um de nós, para que continuemos com esta mesma bênção, neste mesmo caminho, neste mesmo pensamento, rumo, todos nós estamos indo junto neste rumo, que é lá no seio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido a igreja a colocar de pé nesse momento. Como eu disse, ou como a igreja também fala, eu escuto muito o pastor Paulo falar isso. Hoje é o dia, e agora é a hora. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. O amor dele é grande. Ele tem nos alcançado até nós hoje.
E se nós hoje estamos aqui é porque Ele nos trouxe com grande amor. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa tarde para recebermos uma palavra. Muitas vezes não é a palavra que nós queremos ouvir. Muitas vezes não é aquilo que nós estávamos esperando ouvir numa igreja. Mas se a palavra de Deus tem essa passagem de Lucas, capítulo 16, do rico Lázaro, é porque algo Ele quer falar conosco nessa tarde. Que possamos receber esta mensagem com amor, com muito amor do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, grandioso Altíssimo Pai, nós te adoramos, te exaltamos em todo momento, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, a te servir, a te amar em cada momento, Senhor. Hoje nós temos ouvido a tua palavra, Senhor. Nós temos ouvido esta passagem de Lucas. Nós temos ouvido o Senhor falar conosco nessa tarde, Senhor. E hoje, com esse grande amor que o Senhor tem nos dito através da Bíblia, desse grande amor, nos avisando, ó Deus, dos caminhos que nós temos escolhidos ou caminho que nós estamos andando. Que traga reflexão a todos nós, como nós estamos sendo, Senhor, diante de Ti. Que traga uma reflexão nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, das nossas escolhas, da forma como nós estamos vivendo, Senhor. Se é ou não do Teu agrado, Senhor. Que o Senhor, nesse momento, ó Deus, possa estar ouvindo e vendo cada um de nós nesse momento. Eu creio que nós estamos aqui na Tua presença com o nosso coração quebrantado. Estamos aqui hoje, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber esse grande amor que o Senhor tem nos dado. E aceitar, Senhor, esta palavra de amor, e com muito amor para todos nós. Que possamos estar hoje refletindo, Senhor, que o nosso caminho será sempre com o Senhor em todo momento, Senhor. Que o Senhor seja sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Senhor seja o único Deus das nossas vidas. Que somente o Senhor seja aquele que está, como nós temos ouvido hoje, junto com o nosso barco da nossa vida, Senhor. Há muitas lutas, há muitas tempestades, há muitos momentos, há muito caminho a ser percorrido, Senhor. Mas nesse momento eu te peço, através do Teu Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a caminharmos na Tua presença, a caminharmos na Tua vontade, a caminharmos na Tua obediência, a caminharmos com o Teu amor. O amor verdadeiro, não o amor fingido, falso, Senhor. Ó Deus, este amor que o Senhor tem demonstrado, como diz a Tua palavra, como o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor. O Senhor amou a cada um de nós de tal maneira, Senhor, por enviar o Teu Filho, Teu único Filho, Senhor, para morrer naquela cruz por todos nós. Esse é o grande amor que o Senhor demonstra para todos nós. E nós não possamos ser diferentes diante deste amor, Senhor. Que possamos estar recebendo esse amor do Senhor nas nossas vidas. Vem estar quebrando o nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra seja uma palavra como uma espada de 2 gumes, que ela venha estar agora nesse momento penetrando a nossa alma, nosso espírito até o fundo, separando aquilo que é Teu, aquilo que não é do Senhor. Que o Senhor venha estar perdoando, Senhor, nossos erros e pecados, Senhor. Que o Senhor venha estar agora nesse momento a trazer o arrependimento, Senhor, porque nós queremos estar sempre firmes, obedientes, e também tendo o Senhor como o único Senhor e Salvador nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nos direciona, nos dirija neste mundo, Senhor, este mundo que é tão mau, um mundo que é tão traiçoeiro, enganoso, mentiroso, que traz tantas coisas a querer trazer pensamentos diferentes da Tua palavra, um caminho diferente daquilo que o Senhor ensina, Senhor. Nós queremos estar aqui, Senhor, sendo direcionado por Ti, pois a palavra fala que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos estar caminhando nesse verdadeiro caminho, que é a verdade, esse verdadeiro caminho que é a nossa vida, esse verdadeiro caminho que levará todos nós ao encontro com o Teu seio, Senhor.
Nós queremos estar firmes, Senhor, diante de tantas coisas que acontecem neste mundo, Senhor. Deus, dê perseverança a todos nós. Senhor Deus, dê, Senhor, também coragem para todos nós. Dê, Senhor, sabedoria a todos nós. Dê, Senhor, também discernimento para todos nós. Para nós sabermos o que é verdade, o que é mentira, porque o diabo joga muitas mentiras sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, isso seja quebrado em nome do Senhor Jesus. E que possamos estar aqui sendo firmes, Senhor, na obediência do Senhor. Oh Deus, abençoe, Senhor. Abençoe a cada coração neste momento. Que possamos estar com o nosso coração somente direcionado para Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha estar preenchendo nesse momento a todos nós. Para termos, Senhor, este grande amor que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor. E possamos estar, ó Deus, sendo abençoado todos os dias. Não importa o que nós temos ou o que nós não temos. O que nós possuímos ou o que nós não possuímos, Senhor. Porque o Senhor nos aceita como nós somos, adoradores do Senhor. Que possamos estar engrandecendo cada vez mais o Teu santo nome nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença, pelo dia de hoje, pelo esse culto de hoje. Obrigado por cada um que esteve aqui hoje. Que continue abençoando as suas vidas, as nossas vidas em todo momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento também.